Essa é uma receita para quem nunca fez pão, ou já tentou fazer e não deu certo. Vamos usar somente 4 ingredientes e nenhum utensílio especial, para conseguir um delicioso pão com casca crocante e um miolo bem macio. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal dedicado a ensinar receitas e técnicas para quem quer fazer pão em casa. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Essa receita foi pensada para ser a mais simples possível. Eu eliminei todos os processos desnecessários e vou explicar cada passo de uma forma bem detalhada, pensando em quem não tem nenhuma experiência com panificação. Aqui no Brasil, na maioria das regiões, quando a gente fala em pão caseiro, geralmente as pessoas imaginam aquele pão fofinho que leva ovo, leite, a massa é aberta no cilindro. Mas para esse tipo de massa a gente tem um outro vídeo aqui no canal. Tem o link aí no card. O pão que a gente vai fazer hoje é ainda mais simples e barato. Eu particularmente gosto mais. Ele tem a casca mais crocante, um miolo mais aerado. Usaremos somente 4 ingredientes: farinha de trigo, água, sal de cozinha e fermento biológico. A receita rende um pão de meio quilo. Para fazer 2 pães, é só você dobrar os ingredientes. Nesse caso, o tempo de fermentação, o tempo de forno continua a mesma coisa. Não precisa se preocupar em anotar nada durante a receita, apenas preste atenção no passo a passo. Eu vou deixar a lista de ingredientes logo abaixo do vídeo. Então vamos à receita. Em uma tigela grande, adicione 360 gramas de farinha de trigo. Isso dá aproximadamente 3 xícaras. Use qualquer farinha de trigo que você encontrar no mercado. Só não pode ser aquelas que já vêm com fermento. Aqui no canal tem um vídeo onde eu indico as marcas de farinha que eu mais utilizo. Nessa receita vamos usar o fermento biológico seco instantâneo, que vem em um sachê de 10 gramas. Se você tiver o fermento biológico fresco, aquele que é pastoso, vendido em tablete, multiplique a quantidade do fermento por 3. Precisamos de 4 gramas de fermento biológico seco. Mesmo usando uma balança digital, é difícil pesar tão pouca quantidade. Então a gente faz o seguinte: o sachê de fermento tem 10 gramas. Despeje toda a quantidade em um pires e faça a divisão de forma visual. 4 gramas seria um pouco menos de metade do pacote. De sal são 7 gramas. Isso dá aproximadamente meia colher de sopa. Vamos adicionar o fermento e o sal na tigela. O fermento de um lado e o sal de outro. Nesse momento é interessante não deixar esses 2 ingredientes em contato direto, para o fermento não perder a sua força. Misture bem os ingredientes secos e aproveite para abrir um buraco no meio da farinha. Acrescente a água, mas não coloque tudo. Reserve um pouco no copo. Cada marca de farinha possui uma capacidade diferente de absorção. Nas primeiras tentativas é melhor deixar a massa mais dura do que mole, pois podemos fazer a correção antes de começar a sova, conforme você vai ver logo mais. Comece misturando com uma colher e depois use as mãos. Tente sujar apenas uma das mãos, a outra fica limpa para segurar a tigela. Aproveite toda a farinha que ficar grudada nas laterais. Agora vamos colocar a massa na bancada. Antes de começar a sovar, mas já com todos os ingredientes bem incorporados, sinta a consistência da massa. Aqui o segredo é você tentar usar o máximo de água que conseguir. Quanto mais água, mais leve vai ficar o miolo do pão. O problema é que se você ultrapassa o limite de água que a farinha é capaz de absorver, a massa fica grudenta e difícil de manipular. Então, nas primeiras vezes, não use muita água. Pode deixar a massa um pouco mais dura. Eu adiciono a água bem aos poucos. Coloco 1 ou 2 tampinhas de garrafa de cada vez. Misturo e verifico novamente a consistência. Para finalizar, vamos modelar uma bola. Cobrir e deixar descansando por 10 minutos antes de começar a sovar. Durante essa pausa, a farinha vai absorver melhor a água e a sova ficará mais fácil. Depois de um descanso, repare como a massa muda de textura e já ganha um pouco de elasticidade. Veja que não há necessidade de polvilhar mais farinha na massa ou na bancada. Para esse tipo de massa mais firme, vamos usar o método de sova clássico. Segure a ponta com uma das mãos e empurre a massa sobre a bancada, utilizando a base da palma da outra mão. Não precisa colocar força e nem rasgar a massa. Dobre ou enrole a massa sobre si mesma de volta ao ponto inicial. Agora, é só virar em 90 graus com a emenda para cima e repetir o movimento. A sova deve durar aproximadamente 10 minutos. Após esse período, é importante que a massa esteja bem lisa e elástica.
Se sentir necessidade, sove por mais 5 minutos. Coloque a parte lisa para cima, modele uma bola usando as duas mãos e volte a massa para a tigela. Cubra novamente com um pano e deixe descansar por cerca de 1 hora, até dobrar de tamanho. Se tiver calor, é mais rápido. Nessa primeira fermentação, a massa vai crescer, mas não de forma exagerada. Se crescer demais, vai perder estrutura, o pão vai ficar achatado e não vai dourar. Enquanto a massa descansa, pegue uma assadeira e unte com um pouco de manteiga ou óleo para não grudar. Veja como ela está bem elástica. Use a ponta dos dedos para descolar a massa da tigela, sempre com bastante delicadeza. Coloque a massa sobre a bancada com a parte mais lisa virada para baixo. Se a massa estiver grudando, pode polvilhar um pouco de farinha. Amasse um pouco com a ponta dos dedos, sem colocar muita força, até formar um retângulo. Vamos começar a modelagem. Dobre ligeiramente a base da massa para dentro e dobre as duas laterais em direção ao centro, formando um triângulo. Comece a enrolar a massa a partir da ponta do triângulo. Enrole e pressione a massa levemente com a ponta dos dedos. Quando estiver chegando perto da base, utilize os polegares para pressionar a massa sobre a bancada. Mantenha a emenda da massa virada para baixo. Tente utilizar as duas mãos e arrastar suavemente a massa sobre a bancada. Isso vai criar uma tensão na superfície e vai ajudar a formar a pestana do pão, aquela parte mais saliente da crosta. Coloque a massa modelada sobre a assadeira untada para aguardar a segunda fermentação. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos. Lembrando que se tiver calor, vai ser um pouco menos do que isso. Já pode ligar o forno em 250 graus, pois o pré-aquecimento também costuma demorar de 20 a 30 minutos. Para assar esse tipo de pão, precisamos de bastante calor, então não tenha medo de usar a máxima temperatura do seu forno. Não se preocupe, os equipamentos domésticos geralmente não passam de 200 graus, mesmo com o termostato ali indicando mais do que isso. A gente vai precisar de calor apenas na parte de baixo. Se seu forno tem uma resistência superior, geralmente chamada de gratinador ou função grill, mantenha-la desligada por enquanto. Precisamos também injetar vapor de água dentro do forno nos minutos iniciais. Como é que a gente faz isso no forno doméstico? Eu vou ensinar aqui 2 métodos. O primeiro é o mais simples, usamos um borrifador para espalhar a água dentro do forno. No segundo método, vamos precisar de 1 ou 2 panos e uma forma de pão ou bolo inglês. Menos de 5 minutos antes de começar a assar o pão, enrole os 2 panos e coloque dentro da forma. Despeje água fervendo sobre eles e coloque dentro do forno na parte mais inferior. Use pelo menos um desses métodos para gerar vapor dentro do seu forno. De preferência, use os 2 ao mesmo tempo, como nós vamos fazer aqui. Após o descanso, o pão está pronto para entrar no forno. Mas antes é necessário fazer um corte na sua superfície para a crosta não rachar quando estiver assando. Não precisa de uma lâmina de padeiro, pode improvisar usando uma faca de serra. Faça um corte de uma ponta a outra do pão. Tente fazer um único movimento, formando uma linha levemente curvada para um dos lados, com cerca de meio centímetro aí de espessura. Agora sim, vamos assar o pão. Abra rapidamente o forno, coloque a assadeira e borrife um pouco de água. Após 15 a 20 minutos, caso você tenha utilizado o método com os panos enrolados, retire a forma de dentro do forno para cortar o vapor. Agora vamos deixar o pão no forno por mais 20 a 30 minutos, até dourar bem. No total serão aproximadamente 50 minutos de forno. Se o pão não dourar nesse período e seu forno tiver a função gratinar ou grill, ligue por 5 minutos, reduzindo a temperatura de 250 para 210. Olha só que maravilha! Nesse momento, o cheiro de pão quentinho já vai ter se espalhado por toda a casa. Mas antes de comer, ainda precisamos esperar no mínimo 30 minutos. Eu sei que é difícil esperar, mas se cortar o pão agora, o miolo vai ficar todo empelotado. Coloque o pão para esfriar sob uma grade. Pode usar uma boca de fogão desligada, por exemplo. Agora sim, vamos cortar o nosso pão. Esse barulhinho compensa todo o esforço. O pão fica com uma crosta crocante e um miolo bem macio.
primeiro pão costuma ser o mais difícil. Se o seu não deu certo, não se preocupa. Repita a receita para ganhar prática e deixe suas dúvidas nos comentários logo abaixo. Eu vou responder sempre que possível. Esse é um pão para iniciantes. Se você procura um miolo mais aberto, cheio de alvéolos, precisa praticar, fazer longa fermentação e de preferência usar o fermento natural. Tem bastante material sobre esse assunto no nosso site e em breve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir e se inscreva no canal para receber notificações assim que a gente lançar novos vídeos. Até mais!